em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó meu Jesus. Boa noite para você que está do outro lado. Hoje é dia 4 de maio de 2020 e nós vamos celebrar essa Eucaristia. Vamos pedir pela família Vergni, pela família Marques, Dona Elvira e família, pela família Santana e também pelas pessoas que nos acompanham pela rede. Quero mandar um abraço especial para as pessoas do Cabula 6 que estão nos acompanhando. Um abraço, obrigado. A gente continua rezando uns pelos outros. As intenções de hoje, vem Anne Magali Castro, as minhas intenções são para todos que estão nas calçadas, doentes, desprotegidos, necessitando de um pedaço de pão, de um cobertor, de cuidado necessário para viverem com o mínimo de dignidade. Te suplico, Senhor Jesus Cristo, tenha piedade de nós. Jô Moura pede por fim da pandemia. Rita Mota, a intenção dela é pela recuperação mundial, pela paz no mundo, pela paz, união da minha família e para que consigamos vencer os obstáculos financeiros que estamos vivendo. E que Deus abençoe aos seus irmãos em Cristo Jesus e a sua família e ao mundo inteiro. Maria das Graças Rocha pede pela sua sobrinha que está com depressão e já tentou suicídio pela 4ª vez, que o Espírito Santo liberte ela desse sofrimento. Rosana Santos, minha amiga Rosana, obrigado pelo seu esforço, viu? Boa noite, Padre. A intenção pela saúde de Reinaldo Bernardo do Rosário, recuperação da saúde de Joete Geisa, Dolores, Augusta Teixeira dos Santos e Dona Marinalva. Sandra Santana, peço oração pela saúde de Sarinha, que encontra-se internada. Saúde para Sarinha, vamos rezar também, pedir a Deus por ela. Ainda Sandra Santos pede oração também pela sua família, seus filhos Bernardo e Ludmila, a sua mãe Lourdes e seu esposo Luciano. Dinalva Campos Peixoto pede pela recuperação da saúde da sua mãe América. E Daiane dos Santos, neste live do dia 4, peço por mais um ano de vida. Parabéns, Daiane, você que está tocando muita bateria aí, tempos que não te vejo, mas meus parabéns, saúde e paz. Vamos pedir a Deus pelo dom da sua vida neste dia 4/5. E pede também que Deus multiplique os seus dons a serviço do reino dele. Parabéns, Daiane. E parabéns também a todos que fazem aniversário hoje e que não colocaram aqui na intenção. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas e peçamos a Deus o perdão pelos nossos pecados. Estamos começando mais uma semana, nesta segunda-feira, e ao redor do altar do Senhor, coloquemos nossas orações, nossas preocupações, peçamos a Ele a sua proteção por todo esse momento que nós estamos vivendo,
Que o Senhor, na sua infinita misericórdia, tenha piedade e tenha de fato sensibilidade no coração para nos ajudar nessa caminhada, dando-nos saúde e paz. Juntos, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso. E a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho, reergueste o mundo decaído, enchei de santa alegria os vossos filhos e filhas, que libertaste da escravidão do pecado e concedei-lhes felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Rezemos também por Heráclito e família, por Raimundo e família e por toda a nossa comunidade de santos pedidos. Ouçamos agora a leitura deste dia 4 de maio de 2020. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: Tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles. Então, Pedro começou a contar-lhes, ponto por ponto, o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope e, ao fazer oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que, sustentada pelas 4 pontas, descia do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez: Não chames impuro o que Deus purificou. Isso repetiu-se por 3 vezes. Depois a coisa foi novamente levantada para o céu. Nesse momento, 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: Manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo: Também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Assim como a rocha suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus e desejo Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão meu guia, que me leve ao vosso monte santo até a vossa morada. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria.
Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. O lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir, escutarão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que alegria esse novo encontro nesta segunda-feira, que choveu o dia todo, e é sempre bom alertar você que tem plantas no fundo, que tem animais, que tem quintal, dá uma olhada, limpa, deixa tudo em condições de evitar qualquer forma de doença, né? O mosquito continua vivo, infelizmente, a gente tem que tomar o cuidado para evitar essa procriação de enfermidades que de fato acontece desde o século passado. Nós temos hoje um belíssimo texto dos Atos dos Apóstolos. É notável que no início da igreja, muitos judeus, inclusive alguns apóstolos, não tinham se atrevido a entrar na casa dos pagãos. Por quê? Lá no inconsciente deles, eles sentiam judeus ainda devotos da lei, porque o cristianismo não se separa definitivamente da doutrina judaica. Ele, de fato, vai na direção da sua libertação, pouco a pouco, dia a dia, hora a hora. E essa atitude do cristianismo leva-nos a perceber que tem um tempo para que a gente possa se estabelecer definitivamente com a própria doutrina, com o próprio ensinamento. É todo aquele processo, né? Para libertar-se das religiões, tem que ter a primeira coisa, a libertação afetiva, psicológica, porque é isso que influencia muito o discurso dos cristãos. Ora, os apóstolos viviam na Judéia e souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os pés da origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: tu entraste na casa dos pagãos, comeste com eles? Então Pedro começou a contar o que foi que aconteceu. Pedro entrou em êxtase enquanto estava indo para Jerusalém. E esse êxtase, de fato, movido pelo próprio Espírito, levou Pedro a entrar na casa de um pagão. E qual foi a imagem que o Espírito colocou, que Pedro viu? Um lençol segurado de 4 partes,
por inúmeros animais, e a voz que disse, mata e come. Isso é, aqui tem uma passagem entre a doutrina da proibição de certos animais e a liberdade de culto e de responsabilidade da parte de Pedro dos cristãos que estamos numa nova época. Isso é, não somos mais judeus de religião, nós somos cristãos. Então, como vai dizer Paulo mais tarde, tudo nos é permitido. Mas para evitar que escandalizemos os irmãos, é melhor que a gente não faça. Mas estamos muito distante de Paulo ainda. Pedro, obedecendo ao Espírito, porque é melhor obedecer a Deus do que aos homens, segue para esta casa. E quando chega nesta casa, a voz, de fato, disse pela segunda vez a Pedro, não chames impuro que Deus purificou. É a ideia do puro e impuro. O puro eu posso comer, eu posso tocar, eu posso pegar, levo até para casa. O impuro não tem como, porque a lei não permite. Aqui tem a liberdade dentro da lei e a transcendência da liberdade que vai ao longo, acima da lei, porque quem está falando é o Espírito de Deus e a lei se submete a esse Espírito. Portanto, Pedro diz, olha, de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. É o velho judeu falando para o Espírito na sua visão, e de fato ele é um cara dito santo, porque ele nunca entrou nada impuro na vida dele. E aí o Espírito dá a última palavra. Não chame de impuro o que Deus purificou. Aí Pedro ficou em crise, né? Porque ainda ele está apegado a doutrinas antigas que fazem parte do bloco judaico, que não permitia certas coisas. Você tem noção? Os judeus tinham preceitos, né? E costumes, Deus tinha mais ou menos 727, 23. Então, uma coisa que era correta, que não era, que era impuro, lavar prato, lavar copa, a maneira tudo correta, comer o que presta, o que não presta. Então, Pedro aqui se sente um pouco que indeciso na sua decisão. E isso repetiu-se por 3 vezes para demonstrar a resistência de Pedro em obedecer a Deus, porque a sua raiz cultural é judaica. A sua raiz cultural está ligada ainda aos preceitos da lei, que indica que Pedro ainda não se libertou totalmente do seu passado. Ainda não encontrou plenamente o caminho dessa separação da atividade religiosa judaica do cristianismo. Porque a ideia do primeiro século era fazer uma fusão. Mas o cristianismo se tornou-se tão grande, tão especial, que transcendeu, fraturou essa costela da possível fusão e foi embora, deixando para trás o passado. Sobretudo com Paulo. Depois a coisa foi novamente levantada para o céu. Nesse momento, 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tínhamos sido enviados a Cesareia à minha procura. O Espírito disse que eu fosse com ele sem hesitar. É a ideia do Espírito que guia a igreja por seus apóstolos. Fosse com ele, lembrando como aconteceu com Filipe a semana passada, o diácono Filipe, que movido pelo Espírito em Azoto, teve esse encontro com o ministro da Etiópia, né? O ministro das relações administrativas da rainha da Etiópia, que foi, no final da história, interpretado a Escritura, convertido e batizado. E aí o Espírito arrebatou Filipe e ele diz, no primeiro início da igreja, temos sempre a intervenção do Espírito para estimular, fazer a igreja acreditar fortemente no que Jesus tinha dito. Olha, eu vou, mas enviarei o Paráclito, enviarei o advogado, como se fosse um outro Cristo que estivesse agindo na igreja. E o Espírito, então, levou Pedro até essa casa, né? Ele, quando chegou nessa casa, o boato é que um anjo que tinha apresentado-se nessa casa e disse ao dono da casa, vai chamar Simão que está em Jope. É de fato
De um lado, essa manifestação angelical que sabe tudo o que acontece no mundo humano e com precisão sabe onde estão os elementos, os defensores, os difusores da igreja. E Pedro estava próximo ali. Jope é uma cidade um pouquinho distante, mas Pedro seguiu e chegou até lá. Ora, ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação. Isso é o anúncio do anjo. Manda buscar Pedro, porque Pedro vai revelar a vocês os elementos que vão, de fato, manifestar a salvação. O que é isso? A doutrina de Cristo, a história de Cristo, da sua paixão, morte, ressurreição e ascensão. Então Pedro é convidado para ir à casa de um pagão e lá anunciar o evangelho. Qual é o problema aqui? É que os judeus não podem entrar na casa dos pagãos. Lembrando, enquanto Jesus vivia nesta terra, o centurião romano pediu a Jesus que curasse o seu servo. E a Judéia quer que eu vá na sua casa? Disse, não, eu não sou digno que entrei na minha casa, na minha morada, a tradução que varia muito. Jesus disse, olha, nunca vi uma fé tão grande em Israel. E disse ao homem, vá, a tua fé salvou o seu servo. Aqui Pedro quebra essa barreira porque está movido pelo Espírito. Não significa que vão caindo as perspectivas filosóficas, históricas e afetivas em relação ao judaísmo. Ele, mesmo trepidando, assustado, ele passa desse plano histórico judaico para a renovação movida pelo Espírito de um cristianismo puro que não vai, com o tempo, depender mais do judaísmo. Portanto, o Espírito, ele te falará, logo que comecei a falar, diz Pedro, o Espírito Santo desceu sobre eles. Esse texto é conhecido também como a Pentecoste dos pagãos. Olha que coisa de fato escandalosa. O judeu não acreditava que Deus poderia escolher os pagãos para a promessa. Isso estava fora de questão. Que Deus amaria os pagãos porque os pagãos não cumpriam a lei. E o pior, imagine agora Deus dando o seu Espírito aos pagãos pela boca e pelas mãos de Pedro. Desceu sobre ele. Isso é uma coisa profundamente escandalosa, assustadora, porque Pedro viu o que estava acontecendo. O problema é como revelar essas coisas àqueles que estão em Jerusalém, que são todos judeus tradicionais, que voltam para o cristianismo, que estão no cristianismo, e que ainda com a cabeça completamente judaica, legislativa, com base nas teorias de Moisés e dos profetas, aceitar esse tipo de coisa. Diante da manifestação do Espírito, Pedro diz, olha, o Espírito desceu da mesma forma que desceu sobre nós no princípio, lembrando o dia de Pentecoste, quer dizer, passaram-se alguns anos. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito, João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Pedro sustenta a sua presença com uma manifestação divina espiritual na casa de um pagão. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Isso é, Deus não faz acepção de pessoas. Porque para ele as pessoas são iguais, todos são seus filhos. Independente que é assassino, santo, bom, prostituta, ladrão, homossexual, todos são filhos de Deus. E se são filhos, todos têm o mesmo direito. Basta que o coração se converta e deseje de fato entrar em comunhão com Deus. Porque Deus fez um homem livre. Ele vai para onde quer, faz a escolha que quer, decide o que quer, o que é melhor, o que não é. Ele é livre, ele é inteligente, ele é sábio, ele tem a sua própria vida independente da liberdade divina. Deus não criou um boneco que eu possa controlar. Deus não criou uma coisa que podia ser manipulada livremente. Se fosse assim, não nos dava inteligência, não nos dava o intelecto, que é a capacidade de
fluir a reflexão e de escolher aquilo que nós gostamos para a nossa vida. Portanto, Deus concedeu a ele mesmo dom que Deus nos deu no princípio. Aí Pedro, em uma frase profundamente sábia e extraordinariamente convincente, ele diz: quem seria eu para me opor à ação de Deus? Isso é, eles já foram batizados no Espírito, quando veio sobre eles. Quem seria eu para dizer que não? Maior do que Deus? Maior do que seu Espírito? Quem sou eu para intervir na ação divina? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo: quer se acalmar? Aceitaram o pensamento e a experiência de Pedro com grande alegria, porque Pedro é um homem coerente, além disso, homem da extrema confiança de Jesus. E sendo assim, ocorre que todo esse reflexo, essa experiência contada, provoca neles uma grande alegria e o fazem glorificar a Deus, dizendo: também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Isso é, cai o muro da separação entre judeus e pagãos, que estava já começando a surgir entre pagãos e cristãos. Aqui o cristianismo demonstra que não é um apêndice do judaísmo. O Espírito se encarrega de derrubar esse muro e de fazer dessas pessoas uma só, pela própria união do Espírito. E é isso que cabe na igreja. Se formos olhar os erros da igreja, os pecados da igreja, e os homens da igreja, santos ou não, terríveis ou não, a gente poderia até duvidar da presença do Espírito. Mas nós sabemos que o Espírito é tão forte, tão poderoso, tão presente, que essa igreja passou 2000 anos e continua intacta, não obstante toda essa crueldade humana que ainda vive nela, mas é sempre abatida, porque Deus sempre desperta por seu Espírito novas pessoas, novos pensamentos, novas formas de vida e de convivência interpessoal, novas alegrias que o Espírito derrama e faz crescer nas almas dos homens da igreja e das mulheres, e isso faz da igreja sempre renovada. Portanto, se fosse só guiada pelos homens, ela já tinha acabado há muitos séculos, porque os homens não valem nada, sobretudo quando se trata de poder. Poucos ficam fora dessa minha colocação, porque a igreja também tem seus ambiciosos, gananciosos, traiçoeiros, traíra, tem seus Judas, ladrões e companhia. Ela tem. Não adianta escolher nem esconder. Esse é a cara, de fato, quando você tira o pano e vive dentro dela. Não significa que a igreja se abateu, que a igreja deixou de processar a sua inteligência e seu trabalho. Significa que a igreja é santa e pecadora. E o nosso papel é cada vez mais cultivar a santidade, cultivar o que é de melhor, buscar aquilo que nos une, não aquilo que nos separa. A igreja não tem um dono. Se queremos dizer que ele tem um dono, é o Cristo nosso Senhor, que sempre, ainda hoje, comunica o seu Espírito para fazer a vontade dele. Os homens podem até pensar que o que fazem na igreja e contra a igreja, os que estão dentro ou fora da igreja, podem até pensar que vão escapar livre. Mas você que me escuta, você sabe que Deus, mesmo sendo misericordioso, ele é justo. E não vai passar a mão pela cabeça de senhor ninguém, independente do cargo que esta pessoa exercita na igreja de Deus. Isso é certo. Isso é a profecia de Jesus. Então, você que me escuta, faça o bem. Tenha um coração puro, está lá escrito: bem-aventurados puros de coração. Seja pacífico, compreensivo, reflexivo, capaz de perdoar.
porque tudo isso é parte do ensinamento viril e continuado da igreja. Então, se os outros estão agindo de outra maneira, não copie. Não seja tentado a fazer a mesma coisa, mas faça aquilo que o Espírito fez com Pedro hoje, né? O estimulou a ir até como missionário na casa de um povo pagão. E que o Espírito possa deixar você sempre disponível na atuação do bem, do bom e do melhor para a igreja e seus irmãos. E o Evangelho de hoje é a continuação. Ontem Jesus disse que ele era a porta, e quem passar por ele, né, vai encontrar pastagem, vida nova, e de fato águas frescas, vai ter alimentação da vida plena e da vida terrena. Aqui hoje o texto volta ainda nessa trilha, que é aquela do pastor. É a melhor e mais extraordinária imagem de Jesus, que traz uma beleza estética inconfundível. Já vimos muitas vezes em fotografias, em sinais, Jesus carregando uma ovelhinha no ombro, né? É a figura do Jesus, o bom pastor. Ainda discutindo com os fariseus, que eram tidos como péssimos pastores. Se a gente dá um pulo no livro de Ezequiel, a gente vai ver naturalmente que chegou um momento que Deus resolveu assumir o povo como seu pastor, porque tem uma denúncia onde o próprio Deus disse: ai desses pastores que não alimentam suas ovelhas. Ai desses pastores que não as conduzem. E tem uma série de críticas da parte de Deus, e aí no final ele diz: olha, a partir de hoje eu serei o pastor das minhas ovelhas. Aqui Jesus assume essa encarnação divina, dizendo aquilo que Deus disse lá em Ezequiel: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. Observe, não é ser bom por ser bom, mas é ser bom porque dá a vida por suas ovelhas. Isso é, não tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. E isso é uma coisa rara, extraordinária, porque Jesus não vai dar vida só pelos seus amigos, vai dar vida por todos aqueles que nele crê e por toda a humanidade, independente da sua crença, porque a redenção, ela é universal, ela está aberta a todos aqueles que nela crê como elemento final da vida histórica de Jesus, que atinge toda a universalidade da raça humana. Aí Jesus fala o contrário, né? Se tem um pastor, como tudo na vida tem um contrário. Se tem um santo, tem um pecador. Se tem um justo, tem um injusto. Se tem um ladrão, tem um honesto. Jesus entra nesse perímetro de paradoxo antagonal. Isso é, o mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. O lobo as ataca e dispersa. Ora, tinham pastores, olha para mim agora, olha bem para mim aqui, presta atenção, isso é importante. Tinham pastores que eram os donos dos seus próprios redios, isso é, das suas próprias ovelhas. E tinham pastores que eram empregados do dono das ovelhas. Então esses caras aqui são colocados, mediante muitos casos existentes na época, como mercenários, porque em vez de tomar conta das ovelhas do seu patrão, porque ele não é o dono, né? Ele não é o dono das ovelhas. Quando vinha o lobo, o leão, qualquer que seja, homem ou mulher, criminoso ou não, ele se picava e largava a ovelha à sua própria sorte, isso é a morte. E porque tem um detalhe, né? Por que é que a ovelha precisa de um pastor? Aqui para nós, olha para mim. A ovelha é o único animal que precisa de um pastor. Nenhum animal nessa terra tem um pastor.
Pode ter um condutor, um pastor, ninguém, a não ser as ovelhas. Porque a ovelha, minha gente, é o único animal que não aprendeu a se defender. Olhe bem que a ovelha, não é o touro velho com chifre grande. A ovelha, o cordeiro, é o único animal que não aprendeu a se defender. Qualquer pessoa, qualquer animal pode matar uma ovelha. Então o pastor é aquele que vai à frente, justo para defender a ovelha do que vier. E quando eu sou responsável pela minha família, eu vou na frente. Que a ovelha é parte da família do pastor. Tem uma integração entre eles. Como tem integração entre o Pai, o Filho e o Espírito. Ora, esses trabalhadores que tomavam conta das ovelhas não eram pastores, porque a marca do pastor é dar vida pelas ovelhas. Por isso ele vai na frente. Mas aqueles contratados, né, não tinham essa responsabilidade, não queriam doar a vida, não queriam perder a sua vida por um emprego qualquer. Então eles abandonam as ovelhas e fogem. O lobo as ataca e dispersa. Aí você pode entender por que é que Jesus se apresenta como o Cordeiro de Deus. Manso, humilde de coração, anti-violência, pacífico, homem de sofrimento, de dor, homem de vitórias. Então Jesus não se apresenta como Cordeiro por acaso, né? Ele é o sinal do sacrifício eterno de Deus. Por isso, não se defende diante dos seus assassinos. Apenas responde a questões porque é obrigado a responder, ou em certos casos, como de Pilatos, em um momento ele se cala, como se cala também diante dos fariseus. É por isso que Jesus é o bom pastor. Se de um lado ele é o pastor, na situação de vida humana, na hora da sua morte, ele passou a ser a ovelha. Isso é, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo com a sua própria morte e com a sua ressurreição. Portanto, esse que não é pastor, pode até combinar com alguém de fora para vir roubar as ovelhas. Era muito comum isso. Porque os pastores, já do tempo de Jesus ainda pequenininho, logo no seu nascimento, eles tomavam conta das ovelhas, de animais grandes às vezes, mas não tinham essa responsabilidade. E muitos eram de fato mercenários. Inventavam histórias ao seu patrão que alguém roubou, o leão comeu, mas na verdade, no final da noite, no canto da noite, eles vendiam, eles roubavam para si ou para os outros. Então aqui tem uma verdade histórica muito relevante do ponto de vista da comunidade, do que ela vive e respira, dos fatos reais. Jesus aproveita isso para contar essa parábola. E então, eu sou o bom pastor. Observe, não é ser bom por ser bom. É bom porque dá vida pelas suas ovelhas. Eu é bom pastor porque conhece as suas ovelhas. E elas me conhecem assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Você pode perguntar, mas como é que as ovelhas conhecem o seu pastor? Em todo rebanho de ovelhas, sempre tem aquela ovelhinha que é esperta. E onde ela vai, as outras vão atrás. Então o pastor sábio, anos de experiência, percebeu isso. Aí ele pegava e botava um nome naquela ovelhinha ali. Antônia, Maria, Laura. E quando ele chamava Antônia, aí Antônia vinha e as outras vinham atrás. Sempre tinha uma, duas ou três, mas espertinha naquele rebanho de 40, 50 ovelhas. Maria, as outras vinham atrás. Então ele tinha esse controle afetivo emocional. E essa relação de todo dia com as ovelhas vai se entrelaçando a ponto de ser só um grupo. Uma ovelha e o pastor. O pastor não é para dar chicotada nas ovelhas. Não é para usufruir das ovelhas. Não é para abandonar as ovelhas. Não é para roubar das ovelhas. O pastor é para acolher as ovelhas. Ajudar as ovelhas. E se for o caso, dar
a sua própria vida pelas ovelhas. Por isso, ele vai na frente com o seu cajado. Porque mesmo que ele se distancie, quando ele olhar para trás e chamar uma das ovelhas pelo nome, ou duas ou três, elas todas vêm a ele. Por quê? Porque ele vai procurar pastos verdejantes, alimentos, água fresca. Então, o pastor tem toda aquela confiança das ovelhas, enquanto as ovelhas têm toda a proteção do seu pastor, porque ele é capaz de dar sua vida por ela. Olha que coisa maravilhosa, quando a gente pensa que Jesus deu a vida por nós, e nós talvez nem fôssemos parte do seu rebanho, né? Mas o fato é, esse amor transbordou de tal forma que a humanidade se rendeu a ele. E nessa parábola, Jesus de fato mostra a comunhão entre a ovelha e o pastor, que é semelhante à comunhão, à unidade com o Pai. Assim como o Pai conhece Jesus, Jesus conhece o Pai. É a mesma relação, de fato, das ovelhas e do pastor. É como se a relação do pai com o filho refletisse na relação do filho com as ovelhas. Isso é, a igreja só tem um pastor, que se chama Jesus de Nazaré. Ora, eu conheço, eu dou minha vida pelas ovelhas. Observe que Jesus não é o bom pastor só porque é bom. Vai dizer, olha, só Deus é bom quando pergunta ele. Primeiro, ele é bom porque dá a sua vida. Segundo, ele é bom porque protege as suas ovelhas, né? Ele de fato é bom porque conhece as suas ovelhas. E volta a repetir, né? Eu dou minha vida pelas ovelhas. Então não tem mais nada o que dar. Já deu tudo. O que é mais precioso para a sua vida? A própria vida. Se você perde, machuca, adoece, você já não é mais a mesma pessoa. Você tem que recuperar, dar dignidade à própria vida, porque a enfermidade anula a nossa dignidade. Então é recuperando essa dignidade, essa saúde é que a gente de fato volta a ser aquilo que nós éramos antes. E aí, o autor do Evangelho, isso é o João, ele faz um enlarguecimento dessa imagem do pastor, dizendo: tenho ainda muitas ovelhas que não são desse redil, isso é, e precisamos resgatar muitas ovelhas perdidas que estão por aí sem pastor. Não tem quem as guie. E tem um momento na vida de Jesus que ele olha para a multidão que vem atrás dele, sente compaixão e o texto diz: ele viu que eram ovelhas sem pastor e os ensinava as coisas do reino de Deus. Não tem uma coisa pior na vida de ovelhas que caminham sem pastor. Elas estão predestinadas a sucumbir na própria vida. Portanto, é por isso que eles vão dizer: olha, eu vou resgatar ovelhas que estão longe desta, de outro redil. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É claro que o contexto aqui é Galileia, é Judeia, é Jerusalém, né? É Samaria, onde a igreja está estabilizada. Mas se o projeto de Jesus é evangelizar o mundo inteiro até os confins da terra, então essas ovelhas que não foram ainda atingidas no seu coração pela palavra de Deus, estão aí sem pastores, vivendo a própria língua, a própria experiência e destinadas a seguir o seu caminho sem um pastor que possa guiá-lo, orientá-lo. Então o pastor, ele é extremamente fundamental para dar noção da vida religiosa às ovelhas. E aqui falando de igreja, né? Um pastor, ou o padre de hoje, no nosso caso, ele tem que ser mais do que preparado.
profundamente ligado com tudo que está acontecendo, para as ovelhas terem respostas aos questionamentos que aparecem na vida. Ele tem que procurar ajudar de todas as formas, porque o papel dele, semelhante ao de Jesus, é de dar a vida para as suas ovelhas. E então, quando você vê, a igreja carece de muitos pastores pela sua competência teológica, pela sua competência filosófica, pela sua experiência, né, pastoral, a gente percebe que isso é um dos motivos pelos quais as ovelhas desaguam no próprio destino e não voltam mais. Portanto, ser um bom pastor é se colocar em plenitude e em comunhão profunda com a própria ovelha, ou com o rebanho onde estão as suas ovelhas. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida. De novo, volta ao tema de doação da vida, para depois recebê-la novamente. Você que está me escutando agora, esse aqui é uma transmissão exclusiva para Jesus. E com esse mandamento: ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente, certo? Eu sou capaz de dar a minha vida e de retomá-la. Este é o mandamento que eu recebi do meu Pai. É o único mandamento, que é exclusivo de Jesus, que é aquele de ter poder para dar a sua vida e retomá-la, certo? Paixão, morte e ressurreição. Então hoje, na festa do Bom Pastor, que continua, né? O domingo, onde celebramos essa liturgia festiva, hoje eu quero deixar do outro lado muita comunhão com o seu pastor, o pastor da sua comunidade, com o seu sacerdote, né? Primeira coisa, reze pelos aqueles que são pastores e guiam suas comunidades. Segunda coisa, não aceitem de forma nenhuma intolerância, falta de respeito, domínio cruel, castigos, né? Castigos, perseguições dos seus pastores, seja lá quem ele for. Porque nós estamos falando de homens, de mulheres, de homens enquanto Igreja Católica, de homens e mulheres em todas as outras religiões. São pessoas de carne e osso. E que às vezes, por você ser alguém que pensa diferente, que age diferente, acaba sofrendo retaliações. Isso significa que o seu pastor não se inspira em Jesus de Nazaré. Ele se inspira nas suas próprias convicções. Portanto, desejo a você um amor profundo pelo seu pastor, um respeito filial, sem perder a consciência crítica nem o discernimento. Você precisa encontrar Jesus no seu pastor, no seu sacerdote. E se você não o encontrar, você não pode deixar de buscar. Uma hora você encontra. Não busque apenas os defeitos, as incongruências, as incoerências, mas busque o Espírito do ressuscitado. Busque a alegria da comunhão. Busque a paz e o silêncio da alma. Que Deus nos ajude. Todos somos vítimas desse amor glorioso de Deus e dessa graça infinita do Espírito Santo, que nos faz cada vez mais livres, como ovelhas que caminham para o reino de Deus. Amém? Vamos então oferecer a Deus o nosso pão, o nosso vinho, pedir a Deus que a nossa oração de hoje seja escutada. Pedir a Deus por todos aqueles que circundam este altar nesta noite e que de fato circunde
todos os altares que celebram neste momento a Eucaristia. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício eucarístico seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e de toda a sua santa igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação darmos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação e, destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a sua paixão. Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé.
Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Murilo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, que morreram na esperança da ressurreição. Todos os que acreditam na ressurreição sejam acolhidos junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. E dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, Santo Expedito e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, ó Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Nesse Pai Nosso, peçamos a Deus a sua proteção paterna, que nos livre dos males, que nos dê saúde para sobrevivermos a este momento de enfermidade tão grande no mundo inteiro. Que o Senhor nos proteja e nos livre de todos os males. Que o Senhor não esqueça que nós somos os seus filhos e que suplicamos, Senhor, a saúde e a paz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo
a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos uns aos outros no amor de Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo e qualquer pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Na comunhão, Jesus se dá no pão, o Cordeiro imolado é refeição, nosso alimento de amor e salvação. Em torno deste altar somos irmãos. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Oremos. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, que celebrando o mistério da ressurreição do Senhor, possamos acolher com alegria a nossa redenção por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse momento em que o mundo se dobra de joelho, pedindo a Deus misericórdia e salvação dessa epidemia, também nós, com a nossa oração, nos entregamos ao Senhor, pedindo a Ele a sua proteção, a sua generosa bondade, para que consigamos realizar as suas obras, mesmo dentro dessas circunstâncias. Que Ele proteja cada um de nós e que nos dê a graça da santificação por esse período que vivemos. Agora vamos aos avisos, né?
quero lembrar de fato que a campanha para a cesta básica, recolher alimentos para ajudar as pessoas mais pobres, continua de pé. Eu quero pedir a você, mais uma vez que me escuta, né? Seja generoso, não tem ninguém que não possa partilhar alguma coisa. Temos algumas famílias na nossa comunidade que estão na extrema pobreza, né? Quase chegando à miséria sem ter o que comer esses dias. Então eu estou apelando para os amigos que nos ajudem e que faça de fato acontecer essa grande vontade de ajudar as pessoas. Ora, se você pode ajudar, você quer ajudar, por favor, venha na comunidade de Santo Expedito aqui na rua de São Cristóvão, no bairro da Liberdade, número 24. Você pode, vai ter alguém lá esperando para a doação. Aí você que me acompanha, basta me dar um toque no Facebook para eu receber a sua doação. Lembrar também, né, dos dizimistas de Santo Expedito, daqueles que ofertam a Santo Expedito para ajudar a comunidade. Todo domingo Heráclito vai estar lá para o plantão do dízimo, porque a nossa igreja precisa, de fato, manter as suas contas. É claro, está fechada, mas os recibos continuam acontecendo. Isso serve para todo mundo. E lembrar também que, de fato, se você tem alguma coisa que possa nos ajudar, basta entrar em contato ou dizer, olha, eu não sei onde é, eu vou deixar aqui em tal lugar, que a gente vai encontrar um portador que possa ir buscar aí a sua generosa doação. Então, eu conto com vocês e lembro ainda também lá, vai lá no meu canal no YouTube, Emanuel Bergni, se inscreve, e nós precisamos de 1000 assinaturas para fazer o live dessa celebração com som digital e com som de fato de televisão. Então, tem imagem quanto som. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, por intercessão de Maria Santíssima e de Santo Expedito, abençoe-vos o Deus Pai, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha. Amanhã, no mesmo horário, a celebração eucarística, às 19h30. E você reze por nós também, que estamos do lado de cá. A nossa oração é que é a nossa força contra tudo que está acontecendo. Vamos ser fortes, corajosos, continuando rezando uns pelos outros. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Não esqueça de ajudar os nossos pobres. Precisamos da sua ajuda. Basta que você dê o sinal que nós iremos lá buscar a sua generosa contribuição. Beijo, boa noite e bom sonho.